ser tocado de outras maneiras para que a gente haja até que Ele mostre a glória dele. Êxodo 33:18 diz assim: Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Aí Moisés suplicou: por favor, deixa que eu veja a tua glória. Obrigado. Pastor Marcelo. É que eu não quero pregar aqui para um monte de gente que está aqui só por estar. Eu quero pregar para a gente que veio aqui para ver a glória do Senhor. Eu quero pregar para pessoas que estão dispostas a se sacrificar e entregar a sua vida para que sejam tocadas por Ele. É para esse tipo de gente que eu quero pregar, para pessoas que vieram aqui com vontade e com sede. Mas esse capítulo ele não começa diretamente assim, esse é só o versículo 18. São 23 versículos. A gente começa com Moisés indo à tenda do encontro que ele tinha com Deus. E essa tenda ela era um lugar afastado do acampamento, que Moisés se retirava, se afastava do resto das pessoas, e ali ele tinha um momento a só com Deus. Ali o povo de Israel fazia suas atividades e ele ia lá para que só ele se comunicasse com Deus. Era um momento que ele tinha com o amigo dele. Era um momento onde ele podia falar o que ele queria e ouvir o que Deus tinha para ele. Moisés, mais para frente, ele vai dizer que se o Senhor não fosse com ele, então ele preferia não sair do lugar, porque para ele não valia a pena fazer nada se o Senhor não estivesse com ele. E essa tenda era um lugar onde ele se encontrava para que Deus dissesse: olha, eu vou contigo, pode fazer. Ou dissesse: não faz, por causa que nesse projeto eu não estou. Só que o ser humano é difícil, né? O ser humano gosta de resolver as coisas sozinho, e eu sou um exemplo disso. Eu demorei muito tempo para aprender que eu posso pedir ajuda das pessoas e que eu não preciso carregar tudo sozinho. Moisés aprendeu, só que é difícil para a gente aprender que antes de a gente tomar uma decisão, a gente precisa consultar alguém, porque a gente acha que a gente é dono de si mesmo. A gente acha que tem esse poder, o poder de escolher, de tomar as decisões da nossa própria vida, e realmente Deus nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade de tomar decisões, é a capacidade de escolher. Deus não criou um monte de robôs que o adoram, que fiquem gritando santo, 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 santo. Ele criou seres humanos capazes de pensar e capazes de decidir se eles querem escolher a Deus ou se eles querem escolher a si mesmos. A gente não escolhe simplesmente o pecado, a gente nos escolhe. A gente está fazendo aquilo que agrada a gente, ao invés de escolher fazer aquilo que agrada a quem nos criou. Só que Moisés, ele tinha um entendimento diferente. Moisés, ele já sabia que para que a vida dele desse certo, ele precisava, antes disso, ir à tenda do encontro. Se separar. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta e conta tudo para ele em segredo, porque aí publicamente ele vai te honrar. Na frente do povo, Moisés era honrado. Na frente do povo, ele levantava o cajado e o mar se abria. Na frente do povo, caía maná do céu. Na frente do povo, logo mais, eles vão chegar à terra prometida, já sem Moisés. Na frente do povo aconteciam essas coisas. Só que a tenda do encontro era um momento só de Moisés com Deus. A tenda do encontro era um momento de intimidade, onde ele podia conversar com um amigo. E amigo não é qualquer pessoa. Nem todo mundo é nosso amigo. A gente não pode pensar assim. Amigo é aquela pessoa que a gente confia. É uma pessoa para que a gente conta tudo. É uma pessoa que a gente pode contar nas horas mais difíceis da nossa vida. Se você tem um amigo que te abandona, automaticamente ele não é mais seu amigo. O amigo é aquela pessoa que está do seu lado a todo momento. Seja nas horas ruins ou seja nas horas boas. Ele é aquele que ri com você e aquele que também chora. É o que Paulo diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Esses são os amigos. E Moisés diz para Deus: ó Senhor, você falou que era meu amigo. Você disse que eu fazia o que te agradava. Agora eu te peço, vá comigo. Agora eu te peço, faça algo grande no meio desse povo. Moisés tinha um amigo.
Moisés tinha alguém que ele confiava, e Deus tinha alguém que ele sabia que se ele dissesse: Moisés, vai e faz, Moisés não ia dizer: ah não, Senhor, peraí, calma aí, isso daí não, né? Ah não, vai lá na frente do faraó. A primeira coisa que Moisés fez foi dizer: não, Senhor, calma aí que eu tenho a língua presa. Peraí que ir na frente do faraó, daí também tem demais, né? Só que daí Deus foi moldando o coração dele para que lá na frente, quando ele dissesse: estende o cajado, Moisés pegasse e estendesse. Por causa que só assim não sabe. Glória a Deus! Moisés, na tenda do encontro, ele ficava afastado do resto da sociedade por causa que nem todo mundo precisa saber daquilo que você tem com Deus. Às vezes nem a gente mesmo sabe o propósito que a gente tem com Deus. O que a gente vai ter que fazer. A gente sabe que tem que servir a Ele. Então a gente vai atender do encontro para quê? Para que a gente receba uma resposta, para que a gente entenda os planos de Deus para a nossa vida. Em Provérbios a gente vê que Deus fala que a resposta final, ela sempre vem de Deus. E durante toda a Bíblia a gente vê que os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. Que o caminho do Senhor ele é melhor do que o nosso. Os pensamentos dele são diferentes do nosso. Mas é difícil de entender isso na prática. É fácil a gente ler e ver: nossa, o caminho do Senhor realmente é melhor. Olha tudo que ele fez. Só que daí quando chega na hora que a gente tem que dizer: não, Senhor, faz, a gente fica: será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai tomar alguma providência agora? Será que tem alguma saída? Será que dessa vez realmente ele vai fazer alguma coisa? A gente sempre fica com uma dúvida no coração de se a gente realmente deve confiar, se a gente realmente pode entregar tudo. Mas é para isso que serve a tenda do encontro. Por causa que conforme você entra na tenda, conforme você conversa com Deus, conforme você confia em Deus, conforme se torna amigo dele, ele mostra para você: não, eu estou contigo sim, não importa o que aconteça, não importa se para você não tem saída, só que para mim tem. Eu posso fazer alguma coisa, você não. Você só precisa entrar na tenda, lá fora eu cuido, calma. É assim que ele faz. E é difícil entender isso. Porque a gente quer resolver as coisas. Muitas vezes a gente entrega na mão dele, só que não quer entregar tudo. A gente diz: ó Senhor, isso aqui eu confio em Ti, isso aqui é Teu, isso aqui também é Teu. Ah, mas isso aqui, se o Senhor tirar isso aqui, eu não tenho mais nada. Se o Senhor tirar isso aqui, daí fica difícil para mim. Só que você não sabe se aquilo realmente é o que Deus tem na sua vida. Se Ele não estiver em primeiro, as outras coisas vão começar a sair. Por causa que Ele vai fazer você perder as coisas que você está colocando em primeiro, para que então Ele se torne. E é bem mais fácil a gente colocar Deus em primeiro do que ter que perder tudo para colocar Ele. Meu Deus! A gente precisa entender que se a gente colocar Ele em primeiro na nossa vida, aí sim as coisas vão começar a fluir. Aí sim as coisas vão começar a dar certo. Talvez a sua vida esteja boa sem Deus, só que é porque você ainda não viu que lá na frente Deus tem preparado para você. É por causa que você ainda não sabe qual é o propósito que Ele tem para a sua vida. A vida terrena traz sim coisas boas passageiras, boas para a carne. Ela traz sim coisas que vão nos satisfazer por alguns minutos, por horas, por dias, mas não por uma vida, não por uma eternidade. Coisas que aqui na terra são boas, mas que vão nos levar a um caminho sem volta. Porque se o Senhor voltar e a gente não tiver conforme o que Ele tem pra gente, aí não vai ter mais o que fazer. Aí não vai adiantar a gente pensar: nossa, realmente eu devia ter gastado a minha vida pregando a palavra, louvando na igreja, estando nos cultos, lendo a Bíblia, orando, tendo meu momento de intimidade com o Senhor. Quando chegar a hora em que o Senhor vai vir buscar a igreja dele, e que eu acredito que está muito próximo, você não vai ser avisado, você não vai estar esperando, é algo que acontece de repente, é algo que pode ser que você esteja no seu trabalho, pode ser que esteja na sua escola, e quando você vê, bom, vai
metade das pessoas sumiram, as pessoas que você ama, que estavam seguindo conforme o propósito que Deus tinha para elas, sumiram e você agora não tem mais volta. Você já gastou a sua vida para você mesmo e agora o que Deus tinha preparado para você, que você recusou aqui na terra, você espera receber, mas não vai ter. Ele vai dizer, não, eu não te conheço. Então, é mais fácil que a gente gaste a nossa vida aqui para Ele, para que a gente seja recompensado, mas não pensando na recompensa. A gente tem que pensar que o Senhor já fez de tudo por mim. Todos os dias eu acordo, eu tenho fôlego de vida, eu abro os meus olhos, eu me levanto da cama e eu posso viver um novo dia, por causa que Ele me permitiu viver. Se no final da vida eu tenho algo me esperando, por causa que Ele morreu numa cruz. Por causa que Ele foi morrer no mundo, chicoteado, foi cuspido, foi insultado, mas Ele morreu. Ele foi pregado numa cruz, erguido, para que a gente pudesse viver. Ele sofreu para que você fosse curado. Glória a Deus. Ele viveu uma vida santa para mostrar para nós como a gente deve viver perante Ele. Esses dias eu estava no carro com meu pai e ele começou a me contar uma história. Tinha uma mulher que pergunta para outra se ela queria ganhar 100 milhões naquele momento. E ela respondia para outra que sim, com certeza ela queria ganhar 100 milhões. Quem não quer, né? 100 milhões pode ajudar em muita coisa. Você está pensando numa casa, num carro, numa faculdade, no futuro. E depois a mulher perguntava, e entre 100 milhões, mas você não acorda amanhã, o que você prefere? E a mulher diz então, não, nesse caso, os 100 milhões não valem de nada. Não adianta eu ter 100 milhões por um dia e amanhã não acordar. Os nossos dias, eles são valiosos. Cada dia que você acorda é uma nova oportunidade. Não é só mais um dia, não é mais um dia de trabalho, não é mais um dia de escola. É um dia de hoje eu vou fazer com excelência para o Senhor. Aleluia! Quer sentar, quer comer, tudo que fizeres, façai como para o Senhor e não para os homens. E a gente vem fazendo as coisas para agradar os homens. Vem fazendo as coisas pensando nas outras pessoas, olhando no que elas vão falar, em qual que é a moda de agora. E o que a gente esquece é que Deus, ele não se importa com a moda do mundo. Glória a Deus. Deus, ele não liga para qual que é a música mais tocada lá fora. Ele liga para qual que é o louvor que a gente vai entrar para ele naquele dia. Aleluia! E louvor não é só colocar no playback e cantar. O louvor é viver a sua vida agradando a Deus. Glória a Deus! É quando você levanta e percebe que é mais uma oportunidade, você diz, então hoje eu vou fazer para Deus. Eu vou viver agora uma vida de santidade, de entrega, de sacrifício, porque Ele já se sacrificou por mim. E agora tudo que eu fizer nunca vai ser o suficiente para repor aquilo que Ele já fez. É verdade. Meu Deus. E Moisés, ele tinha essa tenda do encontro. E mais para frente, no decorrer do capítulo, o Senhor pede para que ele suba ao Monte Sinai, porque lá em cima seria passado a Moisés quais seriam os 10 mandamentos, as 10 leis que o povo precisaria seguir para que vivesse conforme o que o Senhor tinha para eles, para que chegassem à terra prometida e lá prosperassem. Porque a terra manava leite e mel, mas se o povo não estivesse com Deus, o leite e mel não vale nada. É verdade, Jesus. É como a mulher que ganha 100 milhões e morre no outro dia. Você vive uma vida de leite e mel, só que no final, tudo que você viveu não valeu de nada. E às vezes até estar sentado aí não valeu de nada. Se no outro dia você não decidiu tomar uma atitude, se no outro dia você não acordou e decidiu que ia fazer diferente. Antes de subir ao monte, enquanto Moisés tinha uma conversa sincera com Deus, enquanto ele dizia para o Senhor que se ele não fosse com ele, ele não iria, Moisés diz assim,
Sabe de uma coisa, Senhor? Tem uma coisa só que diferencia o nosso povo de todos os outros. Todos os povos são iguais, todos são formados de homens e mulheres e crianças. Todos os povos têm a sua terra, todos os povos têm os seus reis, os povos têm os seus costumes. Só que uma coisa que nem todos os povos têm é o Senhor guiando. Ele diz isso para Deus, ele diz: Senhor, você diferencia a gente dos outros povos. Você é o que faz a gente ser diferente. E quando Moisés ele sobe um monte, ele pede a Deus: mostra-me tua glória, Senhor. E o Senhor passa por uma fenda de costas. Moisés vê aquilo e não acaba ali. Quando Moisés desce para o acampamento, quando Moisés desce para mostrar o que Deus tinha falado com ele para as outras pessoas, ele estava com o rosto brilhando, por causa que a glória de Deus era tão grande que não ficava só para ele, ela tinha que ser refletida. Não adianta querer roubar a glória de Deus só para si. A glória de Deus ela tem que ser compartilhada. Não adianta a gente viver querendo que Deus faça só na nossa vida e não querer cumprir o que Ele disse: pregar o Evangelho a toda criatura. E não se trata só de pegar uma Bíblia e sair por aí passeando e falando para as pessoas: olha, eu tenho uma palavra para você. Se trata do que a gente escolhe. E eu já falei isso várias vezes aqui hoje: escolha. Por causa que a vida de Deus, a vida com Deus é escolher a Ele todo dia. A vida com Deus é tomar decisões todo dia, é tomar a decisão de seguir a Ele. E Moisés ele vem com o rosto brilhando e todos ficam: uau, o que aconteceu? O que está acontecendo? Porque no meio de um povo em trevas, a luz ela chega a assustar de tão forte que ela é. A luz ela vai tirando as trevas do caminho, e quando você vê, todo o ambiente está iluminado por causa de uma única luz. Quando você vê, as trevas elas já saíram por causa que alguém tomou uma atitude diferente. Agora todos querem ser luz como aquela pessoa. Aleluia! Por causa que a luz ela é diferente, ela é melhor, ela traz um conforto, ela traz a paz do Senhor. Amém, Jesus. E a paz que o Senhor tem, ela excede todo entendimento. A paz que o Senhor tem, ela não é como a paz que coisas do mundo dão, uma paz momentânea, uma paz que você tem por um dia e depois acaba. É uma paz que enche todo o seu coração e que você não sabe nem o que está acontecendo, você não sabe explicar, isso aqui é a paz do Senhor. Você já está cheio, você não precisa de mais nada, porque você tem aí. E quando você entende isso, você para de correr por coisas vãs. Paulo escreve em Filipenses 3,14: agora eu prossigo para o alvo da coroação em Cristo Jesus. E quem tem objetivo não fica perdido. Quem tem objetivo não precisa satisfazer com outras coisas. Quem tem objetivo ergue a cabeça e segue para o seu objetivo. Quem tem objetivo não se distrai com o caminho. Quem tem objetivo olha para o alvo. Paulo escreve em Romanos 12:2: não vos amoldeis ao padrão do mundo. Eu não vivi no tempo de Paulo, mas eu não sei como era o mundo naquela época, eu não sei o que as pessoas faziam. Talvez os pecados delas fossem um pouco diferentes dos nossos. Só que eu sei como o mundo é hoje. Eu convivo com pessoas que não ligam para o que Deus pensa. Por mais forte que seja dizer isso. Convivo com pessoas que não se importam em acordar no seu dia pensando no que vão fazer para Deus. E essas pessoas são quem ditam o padrão do mundo. Quem dita o padrão do mundo hoje não são as pessoas da igreja, são as pessoas lá de fora. O que as pessoas vestem, qual vão ser as gírias que elas vão usar, o que elas vão assistir, as pessoas que elas mais vão ouvir. Tudo isso é ditado por quem está lá fora e não por quem está aqui dentro. Glória a Deus! Só que é uma escolha de quem está aqui dentro ser diferente de quem está lá fora. Aleluia! É uma escolha de quem está aqui dentro não usar
as mesmas palavras que se usa lá, não assistir as mesmas coisas que se assistem lá, não mentir como lá mentem, não beber como lá bebem, não fumar como lá fumam. Tomar uma decisão de seguir em frente, esperando que Deus já tem tudo o que você precisa. Que você não precisa de mais nada que satisfaça o seu corpo. E é sobre isso. Parece repetitivo a palavra escolha, decisão, satisfação. Só que é sobre isso o Evangelho, é sobre isso a nossa vida com Deus, a nossa vida na tenda do encontro, a nossa vida no monte, a nossa vida refletindo a glória de Deus. É sempre sobre isso. É sempre sobre escolher, é sempre sobre decidir. E a gente sabe tudo que Deus fez na vida de Moisés. A gente sabe todos os milagres que Ele operou através de Moisés. A gente sabe que Moisés libertou um grande povo do Egito, muitas e muitas pessoas, de um cativeiro de 430 anos, pessoas que viviam antes aprisionadas, que agora estavam livres. E a gente confunde a palavra liberdade quando se trata de ações hoje em dia. A gente acha que liberdade é fazer aquilo que a gente quer. A gente acha que liberdade é você estar lá fora fazendo o que todo mundo faz. Mas na verdade, quando a gente é liberto com Cristo, quando a gente deixa de ser escravo do pecado, aí sim a gente tem liberdade. É olhar para as pessoas que estão lá fora e dizer assim: eu sei o que eles estão fazendo, só que eu não quero fazer igual. Eu não quero porque não vale a pena. Porque não faz sentido para mim fazer igual o que fazem. Porque essas pessoas estão caminhando para um beco sem saída. As pessoas que estão lá fora estão caminhando para a morte. Quando o pecado entra no mundo, ele não traz apenas a morte física, ele também traz a morte espiritual, a perda do contato que a gente tinha com Deus. E é por isso que ele manda depois Jesus na cruz como uma ponte que liga de novo a gente a Deus. O véu que separava o resto do templo dos santos dos santos é rasgado. Você não precisa mais de sacerdote. Agora o Espírito Santo pode morar em você. Só tem escolha. Aleluia! É decisão. Ele diz que deu o direito a todos de se tornarem filhos de Deus. O direito, não a obrigação. É para quem quer, é para quem está disposto, é para quem sabe que vale a pena. É para quem resolve tomar a decisão todos os dias. Moisés, ele tinha alguém que sempre andava com ele. Ele tinha Josué. Josué, enquanto Moisés estava na tenda do encontro, ele ficava só de olho para ver o que ia acontecer, por causa que a glória de Deus na tenda descia como uma nuvem que tomava todo lugar e Moisés podia falar face a face com o Senhor. Então todo o acampamento sempre ficava meio atônito com aquilo. Não é algo que acontece com qualquer um. A presença de Deus não é para qualquer um, ela é para aqueles que querem. Deus não é obrigado a aparecer para ninguém. Ele escolheu dar ao ser humano a oportunidade de estar com Ele, a oportunidade de ser satisfeito totalmente nele. E Josué estava sempre atrás de Moisés. Quando ele sobe ao monte, Josué sobe até um pedaço e fica lá esperando até Moisés voltar, por causa que ele tinha em Moisés um exemplo de vida. E na outra vez que eu estava aqui em cima desse altar com meu pai, a gente pregou sobre Josué. E quando o Senhor falou para mim, fala dele de novo, eu falei assim: Senhor, mas eu não quero pregar de novo a mesma coisa. Eu não quero dizer de novo sobre isso. Eu não quero se tornar repetitivo. Eu quero ser usado de alguma outra maneira. Ele falou: não, mas é o que eu quero dizer. Que Josué ele tinha uma referência em Moisés boa. Que em Moisés ele tinha alguém a se espelhar.
que em Moisés, se ele tomasse as mesmas atitudes, ele viveria uma vida santa, uma vida parecida com o que o Senhor Jesus viveu. Porque ninguém é perfeito, todo mundo erra. Querendo ou não, de alguma forma, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nas nossas atitudes, no nosso trabalho, na nossa escola, ou andando pela rua, convivendo com a nossa família, a gente tropeça, a gente erra, a gente faz coisas da qual se arrepende depois. Mas quando a gente tem alguém a se espelhar, quando a gente tem um bom exemplo a seguir, a nossa vida se torna diferente por causa disso. Paulo também escreve: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E foi isso que eu falei da minha com o Pai. Sobre quem a gente está escolhendo imitar. Sobre quem a gente decide todo dia seguir. Porque o Senhor Jesus, ele veio à Terra como uma criança, como um bebezinho. Ele não veio adulto, ele não veio pregando a palavra. Jesus não chegou na Terra curando. Jesus chegou na Terra no ventre de uma mulher também. Assim como eu, assim como você. E quando ele saiu da barriga, ele não era adulto. Quando ele saiu da barriga, ele viveu uma vida desde ser recém-nascido até chegar aos seus 30 anos, começar a pregar, e aos 33 ser sacrificado. Ele também tinha escolha. Ele também foi tentado. O próprio Espírito Santo leva Jesus ao deserto para que lá ele jejuasse e para que lá ele fosse tentado. Porque ninguém está imune da tentação. Quando Satanás ele foi expulso do céu, ele decidiu que a partir dali ele tentaria tornar mais pessoas como ele. Ele iria levar gente junto com ele. Ele pensou: não, agora que eu já fiz isso aí, eu não vou sozinho, né? Vou tentar levar mais alguém comigo. E Jesus não escapou disso. Ele também foi tentado. Mas a própria palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele fugirá de você. Se a gente olhar para a tentação e escolher não tomar aquela atitude, o diabo ele foge. Ele vê que você tem algo diferente em você está refletindo alguma luz. E quando você subiu lá naquele monte, você viu. E agora você sabe, seus olhos estão abertos para perceber que as trevas não fazem mais sentido. Que não tem mais o porquê você continuar andando com aquilo que lhe dá prazer, mas lhe faz mal. E o mundo é repleto dessas coisas. O mundo ele é repleto de coisas que nos afastam do monte, coisas que nos trazem o medo de buscar a Deus. Se a gente não querer buscar, se a gente não ter esse momento que Moisés tinha na tenda, se a gente não subir ao monte e dizer para Deus: Senhor, por favor, me mostre a tua glória. Senhor, se o Senhor não for, eu não vou com o Senhor. Se a gente não tiver a vontade que Moisés teve, então a gente nunca mais vai ver a glória. E a glória é algo sobrenatural. Ela não é desse mundo, ela não é feita para as pessoas daqui. A gente foi separado da glória. Só que Deus é tão misericordioso que Ele decidiu que Ele daria para a gente a oportunidade de ainda assim buscar a glória, mesmo depois do que a gente fez, mesmo com a nossa natureza sendo pecadora, mesmo que a gente não merecesse. E Ele colocou a glória dele em cima de um monte que precisa ser escalado. E escalar montanhas não é fácil. Escalar montanhas existe muito. Mas Moisés, ele escalou. Ele estava lá, ele exigiu a glória, ele recebeu, ele pôde ver, nem que fosse só as costas, mas
foi mais do que qualquer um tinha visto. Foi o suficiente para fazer o rosto dele brilhar. Paulo, ele também foi arrebatado ao que ele chama de terceiro céu. E lá ele diz que ouviu e viu coisas que a ele não era permitido dizer. Que ele não podia passar aos outros, por causa que a glória não é entendível por nós. A glória ela não é algo que a gente consegue distinguir aqui nesse mundo. Ela é algo que só Deus tem, que só Ele pode dar a nós se a gente quiser. É por isso que quando nós formos arrebatados, nosso corpo será transformado em outro, em um corpo incorruptível. Porque qualquer corpo diferente disso sucumbiria à glória. A glória, além de iluminar, ela também consome aqueles que não querem nada com Deus. Ananias e Safira, quando mentem, eles são consumidos, eles pisam e morrem, por causa que eles escolheram mentir. A mesma glória que pode te levar a um patamar sobrenatural é a glória que pode desfazer você em segundos. É a glória que, se você estiver no pecado, pode te tirar dessa vida aqui. E ninguém quer perder essa vida aqui por nada. Moisés foi um grande homem de Deus. Foi um dos únicos que teve a oportunidade de ver a glória de Deus antes mesmo que Jesus viesse. Mas ele veio. Ele viveu na terra e isso foi quase como um convite de... Sabe aquelas pessoas que viram a minha glória lá atrás? Sabe as pessoas que já tiveram essa oportunidade? Sabe as pessoas que buscaram o suficiente para que eu decidisse me revelar a elas? Todos vocês têm essa oportunidade. Eu decidi dar ao mundo essa oportunidade. Então venham, vejam da minha glória. Aleluia. Por favor. Ele quase que implora. Olha, vocês já pecaram, mas eu não quero que vocês vivam longe de mim. Eu prefiro que vocês estejam aqui perto. Eu criei pessoas para que elas vivessem comigo. Quando Adão e Eva são criados, todas as tardes o Senhor descia para caminhar com eles. Era a intimidade de amigos que Moisés tem. Era ver face a face, conversar, confiar, conviver. E mesmo assim eles escolheram pecar, porque assim como Jesus, assim como você, Adão e Eva, o primeiro casal criado na terra, também podia ser tentado. Se um anjo foi tentado a ter a soberba de querer ser como Deus, quem somos nós para não ser também? Quem somos nós para não ter a soberba de dizer para o Senhor: ah, não, eu quero a sua glória, eu quero tomar a sua glória? Porque uma coisa é a gente pedir para que Ele nos mostre, outra coisa é querer tomar, né? Mas não é simplesmente dizer isso, é nos colocar em primeiro lugar. Nos colocar como os deuses da nossa vida, colocar o celular como Deus da nossa vida, colocar pessoas como Deus da nossa vida, colocar o trabalho como Deus da nossa vida, porque tudo pode se tornar o Deus da sua vida se você não tiver cuidado. E isso não acontece porque você quer, isso não acontece de uma hora para outra, isso são escolhas graduais que com o tempo, sem que você perceba, Deus já não está mais em primeiro lugar. Quando você pensa em algo, você pensa primeiro naquilo e não em Deus, não na resposta que o Senhor tem. Não pense mais em ir à tenda e buscar, querer saber o que Ele tem para a sua vida, mas sim procura agradar a si mesmo, agradar aquilo que você tornou o seu Deus, por causa que agora aquilo é importante para você. Mas quando você percebe que Deus tem que estar em primeiro lugar, que Ele, em todo o seu poder, em toda a sua glória, criou a gente para que a gente colocasse em primeiro lugar, para que a gente servisse a Ele, para que tivéssemos uma vida com Ele, então tudo se torna mais fácil, porque
quando você está tornando algo um Deus, você percebe e diz: não, eu não posso pensar primeiro nisso do que em Deus. Eu não posso fazer dessa pessoa um Deus para mim. Eu não posso fazer do celular um Deus para mim. Eu não posso fazer do meu orgulho um Deus para mim. Porque tem algo mais importante, tem um propósito maior. Eu posso fazer diferente. Aleluia. Eu posso tomar alguma atitude que vai me diferenciar dos outros, que vai fazer com que o meu povo seja um povo diferente de todos os outros povos. Porque o meu povo é o povo conduzido pelo Senhor. É o povo que para ouvir a voz de Deus. E é assim que se consegue intimidade, é assim que se vê a glória do Senhor. É quando você resolve fazer isso todos os dias, e é quando coloca Ele em primeiro lugar. Quando sobe um monte e percebe que tudo o que você quer é ver a glória de Deus e que nada mais importa. As pessoas que ficaram no acampamento já ficaram. O mar que foi aberto, já foi aberto. Agora que você subiu o monte, agora que está lá em cima, tudo que importa para você é dizer para o Senhor: por favor, me mostre a tua glória. Isso é tudo que eu quero te ver. É isso que vai satisfazer todo o desejo de uma vida, é isso que vai preencher um buraco que o pecado criou no coração humano. E só isso pode preencher, não há mais nada. Não há mais nada que possa tomar o lugar. Então, escolha. Se coloque de pé. Escolha todos os dias da sua vida. Escolha todos os momentos. Escolha cada vez que você acordar. Escolha em frente a cada adversidade colocar o Senhor em primeiro e dizer para Ele: não, Senhor, a tua glória já me tocou. E agora eu quero viver refletindo ela. Agora eu quero ser luz para os outros. Agora eu quero espalhar o teu evangelho. E é por isso que eu queria convidar aqui na frente só as pessoas que hoje tomam uma decisão. Elas fazem uma escolha e dizem: não, eu quero ser diferente do mundo. Eu quero ser como Paulo disse, não vos almudeis. Eu quero fazer agora diferente, eu quero ver a glória. Se você de alguma forma foi tocado nessa noite, se Deus falou com você, vem aqui. Vamos pular juntos, vamos orar juntos. Vamos pedir agora, todo mundo, um clamor muito forte para que o Senhor mostre a glória dele. Vem. Vamos todos clamar por isso. Vamos entregar a nossa vida a Ele e dizer para Ele: eu quero ver a tua glória. Eu quero ser diferente. Vamos! Levantar um clamor a Deus para que Ele venha, enfim, passar sobre uma fenda nessa igreja essa noite. Fazer algo que Ele nunca fez em tempos passados. Que Ele derrame tudo de si nessa noite aqui. Que Ele venha nos encher, que Ele venha nos dar graça, que Ele venha nos dar unção. E que pessoas possam ser batizadas. Que elas sintam o brilho para que amanhã elas venham refletir. Abaixe sua cabeça, feche seu olho e começa a pedir: Senhor, me mostra a tua glória. Me enche do teu Espírito. Aleluia. Me toca dessa vez como nunca me tocou antes. Faz algo diferente na minha vida, Senhor. Vai tocando cada
Aleluia.